Roger, uma função construtora precisa ser uma function declaration? Precisa, e eu vou te explicar por quê. Lembrando que function declaration é essa notação onde a palavra-chave function é usada. Se eu comentar essa function declaration e declarar ela como arrow function, então const student recebe uma arrow function com um parâmetro name, um parâmetro email, e dentro dessa função, se eu inserir uma propriedade this.name e não a name, que recebe name, e uma propriedade this.email, que recebe email, eu vejo um type error dizendo que a função não é um construtor. E por que que não é um construtor? Porque o this dentro de uma arrow function não referencia o objeto que está sendo criado aqui. O this dentro de uma arrow function representa o this do escopo em que a arrow function foi declarada. Como assim? Se acima da student eu inserir um console.log que recebe this, antes do erro, o console.log exibiu o window, ou seja, o this, nesse caso, está referenciando o window. Vamos relembrar, o que é o window? É o objeto que existe no escopo global de uma aplicação. Em JavaScript, sempre existe um objeto global em que todos os objetos, métodos e propriedades que você usa estão pendurados e esse objeto varia de acordo com o ambiente que a sua aplicação JavaScript está sendo executada. No Node.js, que é um ambiente para que o JavaScript seja executado no back-end, o objeto global é um objeto chamado global e quando a gente trabalha no front-end da aplicação, no browser, o objeto global é o objeto window, que representa a janela do browser e tudo o que a gente faz usando o JavaScript no front-end, todos os objetos, métodos e propriedades estão armazenados nesse objeto window. Como esse this está no escopo global, ele referencia o window. Agora, o que acontece se eu mover esse console.log para dentro de uma arrow function declarada no escopo global? Olha só, por enquanto eu vou comentar todo esse código abaixo, e se aqui acima eu declarar uma const myFunc, que recebe uma arrow function, e dentro dessa arrow function eu inserir o console.log com this, se aqui abaixo eu invocar myFunc, o que vai acontecer aqui? Lembra que eu disse que o this dentro de uma arrow function representa o this do escopo em que a arrow function foi declarada? Como essa arrow function foi declarada no escopo global, então esse this dentro da arrow function vai representar o this do escopo global. Qual é o this do escopo global? É o window, como a gente acabou de ver. Se eu olhar o console, eu vejo o window exibido. Por que eu estou te mostrando isso? Porque da mesma forma que esse this referencia o window, esse this dentro dessa arrow function também vai referenciar o window. Ou seja, ele não vai referenciar o objeto que eu estou tentando criar aqui através do new. Então é por isso que arrow functions não podem ser usadas como funções construtoras. Porque o this em arrow functions, ao invés de referenciar o objeto que eu estou tentando criar através do new, vai referenciar o this do escopo em que a arrow function foi declarada. Então agora que você já sabe por que arrow functions não podem ser declaradas como funções construtoras, eu vou remover essas arrow functions, vou descomentar a função construtora e agora eu quero checar se você realmente entendeu o comportamento do this em arrow functions. Olha só, se no final da student eu invocar um setTimeout que executa uma arrow functions após 1 segundo, ou seja, 1000 milissegundos, e se dentro dessa arrow function eu invocar um console.log que recebe this, 1 segundo depois que o app.js for carregado, qual valor esse this vai armazenar? Ele vai armazenar o objeto que o new está criando. Por quê? Porque o this dentro de uma arrow function armazena o this do escopo em que a arrow function foi declarada. Como essa arrow function foi declarada dentro do escopo da função construtora e como dentro do escopo da função construtora o this representa o objeto que a função está criando, esse this da arrow function também vai representar esse objeto. Se eu olhar o console, depois de 1 segundo o setTimeout é executado e o valor do this, que é o objeto, é exibido. Então a sacada aqui é você entender a definição que eu estou te dando do this em arrow functions. Definições são importantes, fica ligado nisso. Qual que é a definição? O this dentro de uma arrow function armazena o this do escopo em que a arrow function foi declarada.
Vou te dar um último exemplo para você sacar de vez. Eu vou remover esse setTimeout, vou comentar essa função construtora, vou descomentar a classe e se abaixo do constructor eu inserir um método público usando uma arrow function, então myFunc recebe uma arrow function que retorna this. O que vai acontecer aqui? Esse this da arrow function vai referenciar o this do escopo em que a arrow function foi declarada. Quando você sair dessa aula, essa parada tem que estar cravada na sua mente. Em qual escopo essa arrow function foi declarada? Aqui no escopo da classe. E quem o this do escopo da classe referencia? Ele referencia o objeto que o new está criando. E como o this desse escopo referencia o objeto que o new está criando, e como a arrow function foi declarada nesse escopo, no escopo da classe, o this da arrow function referencia o this do escopo da classe, que é o objeto que a classe está criando. Ou seja, se nesses objetos eu encadear a invocação da myFunc, os objetos são exibidos no console.